Faça essa oração em silêncio. Você está ferida por dentro e cansada de tudo. Deus vai te restaurar. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma de um jeito que ninguém consegue ver. Você continua fazendo tudo o que precisa ser feito, continua sorrindo quando é necessário, continua sendo forte para todos ao seu redor, mas por dentro existe algo que está se desfazendo em silêncio. E o mais difícil não é nem a dor em si, é o fato de que você não consegue explicar o que sente. Você já percebeu isso? Quando alguém pergunta se está tudo bem, você responde que sim, porque nem você mesma saberia por onde começar. É um peso que não tem nome claro, uma ferida que não sangra por fora, mas que cansa profundamente por dentro. E nesse estado, até aquilo que antes te sustentava começa a parecer distante. A Bíblia revela algo profundo em Salmos 6:6, quando Davi diz que já estava cansado de tanto gemer, molhando de lágrimas o seu leito. Existe um ponto em que a dor deixa de ser externa e passa a ser um desgaste interno constante. E talvez seja exatamente nesse lugar que você se encontra agora. Mas existe uma verdade que muda tudo quando você compreende. Deus não espera que você esteja forte para se aproximar. Ele não exige palavras bonitas, nem orações perfeitas. Em Romanos 8:26, está escrito que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que, mesmo quando você não consegue orar, Deus já está ouvindo. Hoje não é sobre tentar mais uma vez do mesmo jeito. Hoje é sobre um encontro diferente. Um lugar onde você não precisa provar nada, nem esconder nada. E no próximo momento, você vai começar a perceber algo que talvez nunca tenha parado para reconhecer. O cansado que ninguém percebe. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. Você pode até dormir algumas horas, pode até tentar desacelerar por um momento, mas quando acorda, a sensação continua ali. Não é o corpo que está pedindo pausa, é algo mais profundo, algo que está sendo carregado há muito tempo sem alívio real. É o cansaço de sustentar emoções que ninguém vê, de lidar com pensamentos que você não compartilha, de carregar responsabilidades que parecem nunca diminuir. E o mais difícil é que por fora tudo continua funcionando. As pessoas olham para você e veem alguém que está seguindo em frente, mas não percebem o esforço que isso exige. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite direto e específico. Ele diz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados virem até Ele. Não é um convite para quem está bem. É para quem já chegou no limite, mesmo que ninguém tenha percebido isso. Talvez você tenha se acostumado a ignorar esse cansaço, a continuar mesmo sem forças, acreditando que isso faz parte da vida. Mas existe um ponto em que seguir assim não é mais sustentável. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro sinal de consciência. Agora, existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Quando até orar parece difícil. Chega um momento em que nem aquilo que sempre foi refúgio parece acessível. Você tenta orar, mas as palavras não vêm. A mente se perde, o coração pesa, e o silêncio que deveria trazer paz começa a incomodar. Não é falta de fé, é exaustão da alma. É como se por dentro tudo estivesse tão sobrecarregado que até se conectar com Deus parece distante. Você já tentou começar uma oração e parou no meio, sem saber o que dizer? Já sentiu que precisava falar com Deus, mas não conseguia organizar nenhum pensamento? Isso não significa que você se afastou. Significa que você chegou em um lugar onde as palavras já não dão conta do que está acontecendo dentro de você. Em Salmos 38:9 está escrito que todos os desejos estão diante de Deus, e o gemido não está oculto aos olhos dele.
Deus não depende da sua capacidade de explicar. Ele vê o que você sente antes mesmo de você compreender completamente. Existe também um ponto profundo em Lamentações 3, 19, 23, onde a dor é reconhecida com clareza, mas ainda assim existe uma esperança que nasce no meio do cansaço. Isso mostra que fé não é ausência de fraqueza, é permanecer, mesmo sem saber como. Talvez você tenha acreditado que precisa se esforçar mais, orar melhor, fazer do jeito certo. Mas a verdade é outra. Deus não está esperando desempenho, Ele está atento à sua verdade. E quando você não consegue falar, Ele continua presente. E é exatamente aqui que algo começa a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente real. O silêncio que não é vazio. Você foi ensinada a preencher o silêncio, a falar, a explicar, a tentar resolver tudo com palavras. Mas existe um tipo de silêncio que não é ausência, é presença. Um lugar onde você para de tentar controlar e começa, ainda que sem perceber, a ser alcançada por Deus de uma forma mais profunda. Talvez o que você chamou de vazio nos últimos dias não seja abandono. Talvez seja um espaço sendo aberto dentro de você. Um lugar onde o barulho das preocupações começa a perder força e algo mais verdadeiro pode ser ouvido. Em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite à passividade, é um chamado à consciência. Quando você silencia por dentro, você começa a perceber o que antes estava encoberto. Pensamentos que estavam confusos começam a se organizar. Emoções que estavam reprimidas começam a emergir. E nesse processo, Deus não está distante, Ele está atuando exatamente onde você não consegue alcançar. 1 Reis 19, 11, 12 revela que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Isso muda a forma como você entende a presença dEle. Nem sempre será intensa e evidente. Muitas vezes será sutil, mas profundamente transformadora. Esse silêncio que você tem evitado pode ser exatamente o lugar onde a restauração começa. E à medida que você permanece nele, algo que você ainda não percebeu começa a se revelar. A pressa que feriu a sua alma. Você aprendeu a viver correndo sem perceber o quanto isso estava te ferindo por dentro. Tudo precisava ser resolvido rápido. Tudo exigia resposta imediata. Tudo parecia urgente. E nesse ritmo, você foi deixando partes de si para trás. Não porque quis, mas porque não havia tempo para sentir, para parar, para processar. A pressa não machuca de uma vez. Ela desgasta aos poucos. Vai acumulando decisões não refletidas, emoções não compreendidas, palavras engolidas. E quando você percebe, já não sabe mais identificar o que sente com clareza. Em Eclesiastes 3:1 está escrito que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas quando tudo se torna urgente, você perde a capacidade de discernir o tempo certo de cada coisa. Talvez você tenha se cobrado mais do que deveria. Talvez tenha assumido responsabilidades que nunca foram suas. E nessa tentativa constante de dar conta de tudo, sua alma começou a se cansar de um jeito silencioso. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus olha para Marta, agitada e sobrecarregada, e revela que ela estava ansiosa com muitas coisas, enquanto o essencial estava sendo deixado de lado. Existe algo que precisa ser confrontado com honestidade. Nem tudo que te ocupa é necessário. Nem tudo que te pressiona vem de Deus. E enquanto você continua nesse ritmo, sua alma continua sendo ferida sem que ninguém perceba. Mas quando você começa a desacelerar por dentro, mesmo que o mundo ao redor continue acelerado, algo escondido começa a aparecer. A dor que você aprendeu a esconder. Existe uma dor que não começou hoje. Ela foi se formando em pequenos momentos que você decidiu ignorar.
palavras que te atingiram mais do que você admitiu. Situações que você superou por fora, mas não curou por dentro. E com o tempo, você aprendeu a guardar tudo isso em um lugar onde ninguém pudesse ver. Você se tornou forte, mas não porque estava bem. Você se tornou forte porque precisou continuar. E nessa tentativa de seguir em frente, partes suas foram sendo silenciadas. Emoções foram sendo abafadas. Sentimentos foram sendo empurrados para dentro. Em Salmos 32, 3, 4, Davi descreve o que acontece quando algo fica guardado por tempo demais. Ele diz que enquanto se calou, seus ossos envelheceram e o peso se tornou constante. Existe uma diferença entre superar e esconder. Superar traz leveza. Esconder mantém o peso. E talvez o que você sente hoje não seja apenas o presente, mas o acúmulo de tudo o que nunca foi realmente tratado. Deus não ignora o que você esconde. Em Salmos 139, 1-4, está claro que ele conhece cada pensamento, cada palavra antes mesmo de ser dita. Isso significa que você não precisa mais fingir diante dele. Não precisa organizar suas emoções antes de se aproximar. Aquilo que você guardou por tanto tempo não foi esquecido. Está esperando ser trazido à luz para ser curado. E quando você para de esconder, algo dentro de você começa a mudar de forma profunda. O momento em que você para de lutar sozinha. Existe um ponto em que continuar tentando do mesmo jeito deixa de ser força e passa a ser desgaste. Você já tentou resolver, já tentou entender, já tentou suportar. E mesmo assim, o peso continua. Esse é o momento em que algo precisa mudar, não ao seu redor, mas dentro de você. Parar de lutar sozinha não é desistir. É reconhecer que existem batalhas que não foram feitas para serem carregadas apenas por você. Em Provérbios 3, 5, 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso confronta diretamente a necessidade de controle que você desenvolveu para sobreviver. Talvez você tenha acreditado que precisava dar conta de tudo, que se você não sustentasse, tudo cairia. Mas essa responsabilidade nunca foi totalmente sua. Em 1 Pedro 5,7, existe um direcionamento claro. Lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. Não é dividir, é lançar. Esse momento não é sobre fazer mais, é sobre soltar. Soltar a tentativa de controlar o que já te esgotou. Soltar a pressão de precisar ser forte o tempo todo. Soltar aquilo que você carregou por tanto tempo em silêncio. E quando você solta, algo inesperado acontece. Você cria espaço. E esse espaço começa a ser preenchido de uma forma que você não consegue produzir sozinha. Um encontro com Deus sem palavras. Agora você não precisa explicar nada. Não precisa organizar pensamentos, nem encontrar as palavras certas. Apenas permaneça. Existe um tipo de encontro com Deus que não acontece pela fala, mas pela rendição. Um lugar onde você deixa de tentar conduzir e começa a ser conduzida. Fique em silêncio por dentro. Perceba sua respiração. Sinta o peso que ainda está aí, sem tentar esconder. Deus não se aproxima apenas quando você fala, Ele se revela quando você se abre. Em Salmos 62, 1, está escrito que somente em Deus a alma encontra descanso silencioso. Isso não é ausência de oração, é uma forma mais profunda de orar. Talvez você sempre tenha acreditado que precisava dizer algo para ser ouvida. Mas em Romanos 8, 26, o Espírito intercede com gemidos que não podem ser expressos. Isso significa que nesse exato momento, mesmo em silêncio, algo está sendo levado até Deus por você. Permaneça. Não fuja desse espaço. É aqui que começa um tipo de transformação que não depende da sua força.
É aqui que Deus começa a tocar o que você não consegue alcançar. E à medida que você permanece nesse lugar, algo começa a acontecer em áreas que você nem consegue explicar. Deus tocando onde você não consegue explicar. Existe uma parte de você que nem você mesma entende. Um lugar onde as emoções se misturam, onde a dor não tem nome claro, onde tudo parece confuso. E é exatamente nesse lugar que Deus começa a agir agora. Não onde você tem controle, mas onde você já não sabe mais como lidar. Você não precisa identificar tudo para que Deus trate. Ele não depende da sua clareza para operar. Em Hebreus 4:13 está escrito que nada está oculto diante dele. Aquilo que para você é confuso, para Deus é totalmente visível. E isso muda tudo. Porque significa que a cura não começa pela sua compreensão, mas pela ação dele. Talvez você esteja tentando entender o que sente há muito tempo. Tentando dar sentido, tentando organizar, tentando resolver. Mas existem áreas que não são restauradas pelo entendimento humano. São restauradas pela presença. E é isso que está acontecendo agora, mesmo que você não perceba completamente. Em Jeremias 17:10, Deus declara que Ele sonda o coração e prova os pensamentos. Ele não toca apenas o que é evidente. Ele vai até a raiz. Até aquilo que foi formado ao longo dos anos e nunca foi tratado de verdade. E enquanto você permanece nesse lugar de entrega, algo mais profundo começa a se mover dentro de você, reorganizando o que parecia impossível de alinhar. O coração sendo reorganizado por dentro. Existe um movimento acontecendo dentro de você agora. Não é visível, não é imediato, mas é real. Como alguém que entra em um ambiente desorganizado e começa, com calma, a colocar cada coisa no seu lugar. É assim que Deus trabalha no coração, sem pressa, sem exposição, mas com precisão. Aquilo que estava confuso começa a se alinhar. Emoções que pareciam misturadas começam a se separar. O que era peso constante começa, pouco a pouco, a perder força. Em Ezequiel 36:26, Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração novo. Isso não é simbólico apenas, é um processo interno de transformação real. Talvez você tenha tentado organizar seus sentimentos sozinha, mas sempre parecia voltar ao mesmo ponto. Porque existem áreas que não são reorganizadas pela lógica, mas pela intervenção divina. E essa intervenção não acontece de fora para dentro. Ela começa no lugar mais profundo. Em Filipenses 4:7 está escrito que a paz de Deus guarda o coração e a mente, além de todo entendimento. Isso significa que você não precisa compreender tudo para sentir essa mudança. Ela começa antes da explicação. E à medida que esse novo alinhamento acontece dentro de você, algo começa a surgir de forma inesperada, como se forças que estavam apagadas começassem a voltar. A força que volta sem fazer barulho. Você não vai perceber como um impacto repentino, não haverá um momento explosivo dizendo que tudo mudou, mas algo dentro de você começa a sustentar de um jeito diferente. A mesma situação, o mesmo cenário, mas uma reação interna que já não é a mesma. Essa é a forma como Deus restaura. Sem espetáculo, sem pressa, mas com consistência. Em Isaías 40:31 está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é uma força que vem de fora para impressionar. É uma força que nasce por dentro para sustentar. Talvez você tenha esperado sentir algo intenso para acreditar que está sendo curada. Mas a verdadeira restauração não depende de sensação forte. Ela se revela na estabilidade que começa a surgir, na calma onde antes havia ansiedade, na resistência onde antes havia desistência. Você começa a perceber que já não reage como antes, que aquilo que te abalava profundamente agora encontra um limite dentro de você. Não porque você se tornou insensível, mas porque algo foi fortalecido.
Em 2 Coríntios 12:9, Deus declara que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda completamente a forma como você enxerga esse momento. Não é apesar da sua fraqueza, é através dela. E enquanto essa força silenciosa continua crescendo dentro de você, uma presença começa a ocupar espaços que antes estavam vazios. A presença que preenche o que faltava. Existe um vazio que você tentou preencher de muitas formas, com ocupação, com distrações, com esforço constante para não sentir. Mas nada parecia sustentar por muito tempo, porque esse espaço não foi feito para ser preenchido por coisas externas. Foi feito para ser habitado pela presença de Deus. E quando essa presença começa a ocupar esse lugar, algo muda de forma profunda. Não é apenas alívio momentâneo. É uma sensação de segurança que não depende das circunstâncias. Em João 14:27, Jesus declara que deixa a paz dele, não como o mundo dá. Isso significa que não é uma paz condicionada. É uma paz que permanece. Você começa a perceber que já não precisa correr para preencher o silêncio. Já não precisa fugir de si mesma. Existe uma presença que sustenta, que acalma, que estabiliza, e mesmo que tudo ao redor ainda não tenha mudado, dentro de você existe um lugar seguro. Em Salmos 16:11, está escrito que na presença de Deus há plenitude de alegria. Não uma alegria superficial, mas uma sensação de completude, de que mesmo sem respostas para tudo, você não está mais vazia. E quando essa presença se estabelece dentro de você, algo se torna claro de uma forma que não pode mais ser ignorada. Quando você percebe, algo mudou aqui dentro, você não consegue apontar exatamente quando aconteceu. Não houve um momento marcado, nem uma virada dramática. Mas agora, ao olhar para dentro, você percebe que algo não está mais como antes. O peso não tem mais a mesma intensidade. A dor não ocupa mais todo o espaço. Existe algo novo sustentando você por dentro. Aquilo que parecia impossível de suportar já não te domina da mesma forma. E essa mudança não veio porque tudo ao seu redor se resolveu, mas porque algo dentro de você foi restaurado. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito que em Cristo tudo se faz novo. Isso não é apenas sobre o futuro, é sobre o que começa agora, dentro de você. Você ainda é a mesma pessoa, mas não está mais no mesmo lugar interno. Existe mais clareza, mais estabilidade, mais paz. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque encontrou presença. E essa presença muda a forma como você enfrenta tudo. Em Salmos 30:5 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez essa manhã não tenha chegado do lado de fora ainda, mas dentro de você a luz já começou a aparecer. Reconheça isso, valorize isso. Deus não ignorou sua dor em silêncio, Ele trabalhou nela, e o que começou aqui não termina aqui.